Boa tarde. Estamos ao vivo, então, em mais uma roda de formação promovida pelo Cirandar. E hoje estamos aqui para dialogar acerca dos ciclos investigação, formação, ação em ciências. Eu sou a professora Judite, atuo na área de ensino de ciências, ensino de química, na UFFS Campus Cerro Largo, que é a Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Cerro Largo. E estão comigo mais duas professoras egressas dos nossos cursos de licenciaturas. E hoje são mestrandas do Programa de Ensino de Ciências, o PPGEC, também da UFFS. A professora Daniele Brem e a professora Franciele Radetsky. Inicialmente, gostaríamos de agradecer pela oportunidade de podermos estar dialogando com e para vocês, participantes do Cirandar, e com isso agradecemos a professora Aline pelo convite. Nós iremos dialogar acerca de um processo formativo que vem sendo realizado desde o ano de 2010 na UFFS Campus Cerro Largo e se caracteriza como um programa de extensão, ciclos formativos em ensino de ciências e matemática. Eu vou fazer uma apresentação mais geral do programa, visando explicar as suas origens, as perspectivas teóricas e a organização. Em seguida, a Daniele irá dialogar mais especificamente sobre a prática da escrita nos movimentos formativos e a Franciele contemplará aspectos constitutivos da espiral autorreflexiva. Então, inicialmente, vou apontar a origem de tal programa formativo. Os ciclos formativos em ensino de ciências e matemática está vinculado a um grupo de pesquisa em ensino de ciências e matemática, o GPCIEM, e teve sua origem com o desenvolvimento da tese do professor Roque Guilherme em meados de 2010, 2013. Com isso, hoje já temos 10 anos de formação. 10 anos que estamos vivenciando esses ciclos investigativos. Ao longo desses anos, novos colegas professores da UFFS, da educação básica, licenciandos, foram se integrando e constituindo grupo de professores que participam dos ciclos formativos. Mas o que, de fato, caracteriza os ciclos formativos? Ele consiste num fórum de discussão permanente que utiliza como referência o modelo formativo de investigação, formação, ação, tendo como referencial Guilherme, 2013, Cariquemes, Alarcão, o qual favorece o desenvolvimento da reflexão interpessoal, a problematização da prática, o planejamento, a execução, a reflexão, observação dos resultados e, com isso, o replanejamento. Os ciclos de investigação, formação, ação impulsionam os professores a refletir e a ressignificar rumos tanto da sua constituição docente como da sua prática pedagógica. E isso é organizado ou é realizado pelo uso de diferentes instrumentos, como a escrita, a socialização de práticas, os estudos teóricos, ou seja, constituímos a nossa formação por meio da escrita, da fala e da leitura, que são também instrumentos culturais constitutivos do educar pela pesquisa. Então, o processo de investigação, formação, ação,
ele é, sim, a pesquisa da própria prática. Ele aproxima esse movimento da pesquisa junto à prática e junto à formação do professor. Compreendemos tal processo formativo como capaz de transformar as ações pela via da espiral autorreflexiva em espaços de reflexão compartilhada. Pela via da escrita reflexiva, em que o professor investiga a sua prática, reflete e se desenvolve. Esse processo reflexivo, ele atinge diferentes níveis de reflexão. Desde uma reflexão mais descritiva, né? Mas buscamos desenvolver a capacidade da reflexão crítica, que contempla a pesquisa da própria prática, como eu já havia mencionado. E isso por meio do questionamento, da reconstrução, da autoformação e também da intencionalidade do processo. E aí, nós apontamos a importância desse coletivo de professores também, que atuam como formadores nesse movimento dos ciclos formativos. Apontamos também a relevância para esse contexto colaborativo, no sentido de que priorizamos nos ciclos o compartilhar experiências como mola propulsora para a reflexão coletiva e individual. E aí nós podemos nos perguntar, mas enfim, quem participa dessas formações? Quem são os sujeitos participantes dos ciclos formativos? Há 3 categorias de professores: licenciandos, dos cursos de ciências biológicas, física e química, aqui do campus de Cerro Largo, da UFFS, professores da educação básica e professores formadores também da UFFS. Com isso, nós constituímos nos ciclos formativos o que Zanon já apontava em 2003, que é a tríade formativa. E com isso também, acreditamos que se tem uma qualificação da necessária interação entre universidade e escola. Num movimento que Nova indica como interposição profissional, ou seja, é a constituição do coletivo, é o sentir a profissão docente. São as trocas de experiências entre os professores que atuam nos diferentes níveis de ensino. E aí, né, para quem está ouvindo essa apresentação dos ciclos, pode ter uma outra pergunta, que é como esse grupo se organiza? Então, tendo como perspectiva o referencial teórico da investigação, formação, ação, nós trabalhamos com o compartilhamento de práticas, o compartilhamento de ações, com a escrita de relatos, com a escrita de diários de formação, diários de bordo, e também com a proposição de práticas pedagógicas. Então, é neste movimento que nós nos constituímos. E acreditamos que tais movimentos e o uso de tais instrumentos culturais, eles servem como instrumentos que impulsionam a reflexão, tanto sobre o processo formativo do professor, quanto sobre a prática pedagógica. E com isso, eles se tornam propulsores para a investigação da própria prática docente. E os nossos encontros, eles acontecem na última terça-feira do mês. Com isso, é possível dizer que tal data já está reservada para a formação da área de ciência da natureza.
Essa organização, ela vem sendo mantida desde o ano de 2010. Então, ela já é uma característica desse grupo. Claro que neste ano, nós tivemos uma reorganização devido à atual situação que nós estamos vivenciando, né? E com isso, os nossos encontros continuam sim na última terça-feira do mês, porém estão sendo realizados de forma remota, que consiste num espaço-tempo diferenciado de interações. Porém, continuamos com necessidades formativas, pois estamos também nos reinventando como professores e nos reconstituindo neste novo espaço e tempo que a docência requer de nós. Tanto que nos próximos ciclos formativos, no dia 28 deste mês, teremos como temática ser professor em tempo de pandemia, no qual teremos uma professora formadora, 2 professores da Escola de Educação Básica e um licenciando compartilhando as suas experiências sobre como tem sido e o que é ser professor nesses tempos que nós estamos vivenciando. Por fim, eu aponto que, como participante assídua dos ciclos, é muito gratificante poder socializar as nossas ações, a nossa perspectiva formativa, na qual nós acreditamos. Pois desde que eu ingressei na UFFS, época em que estava iniciando os ciclos, eu tenho, de fato, vivido as terças-feiras. E vivenciar as terças-feiras, como professora formadora, é também, além de estar em formação, auxiliar a planejar, organizar, redimensionar, ouvir as necessidades, conduzir o processo de escrita. Ou seja, buscamos trilhar, como diz Silvia Schnetzler, o caminho do meio. Um diálogo teórico-prático. E com isso, eu destaco que o grupo de professores da área de ensino de ciências da UFFS se caracteriza como um coletivo que abraça junto, que colabora e que, com isso, fortalece e possibilita as ações que são desenvolvidas. Porque para conduzir um processo de extensão, de formação de professores, é muito importante que se tenha esse coletivo, que se tenha esse apoio, né? Porque nós precisamos dessa intencionalidade da condução do processo formativo, a fim de conduzir o professor e de trazer todos os participantes a, de fato, participarem desse processo. E aí, considerando tal grupo de formação, quero dizer que nós 3, que estamos aqui hoje, representamos uma parcela de um seleto grupo que tem participado das formações. Temos em torno de 250 a 280 participantes nos ciclos. Então, nós aqui representamos uma parcela apenas de quem está envolvido nesse processo. E aí, gurias, eu quero dizer que é muito bom poder contar com a presença de vocês, tá, Daniele, tá, Franciele, que são, de fato, professoras que vivenciaram os ciclos desde a sua graduação. Então, ele faz parte dessa constituição docente dessas professoras. A Daniele, ela é licenciada em Biologia pela UFFS, atualmente é mestranda e bolsista do PPGEC. No decorrer da sua formação inicial, ela participou dos ciclos formativos e teve tal espaço também como temática do seu trabalho de conclusão de curso. E agora segue essa investigação no âmbito do mestrado.
Já a Franciele é licenciada em Química, também pela UFFS, atualmente atua como professora no ensino fundamental e também é mestranda do PPGEC. A Franciele busca, no mestrado, como ela mesma diz, se tornar mais professora. E com essa finalidade, ela também investiga os ciclos formativos. Então, mais uma vez, meninas, né, obrigado por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje para dialogar um pouco mais sobre a compreensão acerca dos ciclos formativos em ensino de ciências, desse ciclo da formação, investigação, ação, né, que nós estamos vivenciando nesse contexto formativo. Então, agora, eu passo a palavra para a Daniele. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria primeiramente de agradecer aos organizadores pelo espaço cedido, então, para esse diálogo sobre o coletivo de formação aqui da UFFS e sobre a importância, então, que a formação continuada tem para a formação de professores. Bom, os ciclos formativos em ensino de ciências e matemática, eles são um coletivo de formação de professores que seguem o modelo da investigação-ação, que foi descrito por Carrie Keyes, então, em 1988, né, como a professora Judith bem já apontou. E essa perspectiva de formação, ela leva em conta, então, a racionalidade crítica. Então, nós buscamos, por meio dessa formação, tornar os professores reflexivos. É o que o coletivo teve como ideia, né, no início, os professores formadores que proporam o coletivo, e formar professores que não separem o pensar e o fazer, e que, portanto, então, eles vão ter uma ação mais complexa perante a escola, perante a sociedade, e na ação docente deles em relação à escola e aos alunos. Então, através desses processos de indagação autorreflexiva, nós, professores, nos ciclos formativos, somos levados, então, a melhorar a racionalidade sobre as nossas práticas, melhorar o entendimento que a gente tem sobre as práticas da sala de aula em relação à escola, e também gerar transformações, né, através dessa reflexão crítica em relação à nossa ação docente. E ao longo desse processo, a gente percebe que a investigação-ação, no que tange a formação de professores, ela é marcada por diversos processos que levam, então, a uma reflexão formativa por parte de nós, professores integrantes. Então, bem como a Judith falou, nós aqui nos ciclos, nós estamos utilizando a expressão investigação, formação, ação, que é uma ampliação do termo investigação-ação e é defendida pelo professor Dr. Roque Gillish, que foi um dos implementadores dos ciclos formativos e que analisou esses ciclos formativos durante a tese dele. Então, no nosso coletivo, nós sempre dizemos que os ciclos formativos em ensino de ciências e matemática, eles seguem o modelo da investigação, formação, ação. Nós acabamos utilizando mais esse termo, né? Então, a investigação, formação, ação, ela é uma pesquisa sobre a nossa própria prática e sobre a nossa ação docente. E ela tem esse caráter crítico, né? Ela busca a reflexão, busca que, de fato, a gente pense e prevê, então, a transformação das nossas práticas através dessa reflexão crítica no coletivo. E o nosso grupo também é muito importante, né? Eu acho que ele leva em conta a importância de que essa formação ocorra não só no coletivo, mas também que tenha, né, essa tríade de interação, que já é pressuposta pela Zanum. Então, entre os professores da escola, os professores formadores e os professores de formação inicial, que é como eu comecei a fazer parte dos ciclos formativos e tive, né, o contato com esse coletivo de formação. E isso faz com que ocorra um processo de formação mútua entre nós participantes, e pela troca das experiências dos professores formadores, dos professores da escola básica, e pela troca também, né, de conhecimentos.
Bom, eu faço parte desse coletivo desde que eu ingressei na graduação, então, na UFFS, aqui no campus de Cerro Largo. E agora, no mestrado em ensino de ciências, eu continuo participando como a minha formação, né, continuada nos ciclos. Os encontros, como a Judith falou, eles ocorrem uma vez ao mês, né? E agora, durante esse período de pandemia, então, a gente está fazendo eles, né, de forma online, mas muito importante de que a gente não parou com o processo, porque isso faz com que os professores se sintam mais acolhidos, e é muito importante dialogar sobre tudo o que está acontecendo, porque está sendo difícil para todas as partes, mas principalmente eu acredito para os professores da escola básica, e a gente precisa trazer eles para esse meio dentro da universidade para mostrar o que pode ser feito para dialogar com ideias, com questões. Então, é muito importante de que ele esteja continuando acontecendo mesmo nesse período de pandemia. E nos ciclos, desde que eu sou participante, nós sempre discutimos sobre diversas temáticas, né, que tenham relação, então, com a formação docente, com o ensino de ciências, e isso é feito através de estudos teóricos, pela análise de práticas e do contexto das escolas, que é trazido pelos professores das escolas básicas, também outras modalidades temáticas e que são de fundamental importância para a contemporaneidade. Então, agora, no atual contexto, com certeza, continuar com os ciclos e falar sobre esse ensino remoto é muito importante e também sobre as questões da pandemia. Os temas dos encontros, eles sempre são, então, alternados entre questões teóricas, metodológicas, né, do ensino e temas específicos em ciências. Né? Nós também temos, então, a realização de oficinas, né? E sempre para esses encontros, então, nós fazemos, é feito, então, um convite a um professor, né? Um professor convidado que vai trabalhar determinada temática. E esse professor, ele pode ser tanto um professor aqui da UFFS Campus Cerro Largo, como de outros campos, e até mesmo de outras instituições. Né, tudo de acordo com a temática que se pretende trabalhar. E isso é muito importante para nós como formação, tanto inicial como continuada, porque faz com que a gente tenha contato com outras pessoas também e outras ideias e concepções sobre determinados assuntos, né, que não só os professores, né, da universidade. E esse professor convidado, ele então sempre se torna responsável pela atividade do encontro e vai escolher, né, a forma como ele vai querer trabalhar e desenvolver a temática. Mas sempre, né, primando pelo desenvolvimento do diálogo, num movimento que vai instigar, então, a interação entre os participantes e uma reflexão de forma crítica. Além dessas oficinas e discussões teóricas, também são realizados momentos de sistematização de práticas, né? Então, ao longo dos anos, visando justamente esse movimento de investigação na e sobre a prática, a escrita ela sempre foi utilizada como uma forma de sistematização, né, de aprendizagens e de experiências, né? E como metodologia, o instrumento de escrita foram utilizados já diversas ferramentas, né? Como, por exemplo, então, a escrita de relatos de experiência, né? A gente já teve na forma de resumos para apresentação em seminários, na forma de resumos expandidos, na forma de artigos completos. Também a gente teve a elaboração de práticas inovadoras, né? A escrita em diário de bordo, né, diário de formação, que a gente tem também assumido aqui mais esse termo diário de formação, em virtude dele se caracterizar, né, em um espaço de construção da identidade do professor, enquanto que ele vai refletindo sobre as práticas deles, então é também um momento de autoformação, e por isso que a gente vem defendendo esse termo diário de formação, ao invés de diário de bordo, porque não é só um espaço onde tu descreve a tua prática ali, pontuando o que aconteceu, você vai, de fato, refletir sobre ela para ver o que poderia ter ocorrido de forma diferente, o que você poderia mudar. E esse uso de diferentes instrumentos ao longo dos anos, né, ele é muito importante porque
A atividade docente, ela exige diferentes necessidades e nós, como participantes, percebemos a importância dessa troca dos instrumentos de escrita. Então, essa troca vai permitir que a gente tenha um maior domínio sobre o conteúdo e os aspectos que influem diretamente ou indiretamente a prática educativa. Porque o movimento de escrita que você faz em um diário de formação, num relato de experiência, são movimentos de escrita diferentes. Então, isso é muito importante que seja trabalhado, né, dentro de um coletivo de formação. E esse movimento de escrita com diferentes instrumentos e sistematização, de certa forma, né, ele teve um espelhamento no movimento que é realizado na investigação na escola, né? Vocês devem ter se reportado, né, enquanto que eu estava falando, que é semelhante. Acredito que muitos conheçam esse movimento que é realizado, né, no próprio investigação na escola. Então, no meu TCC, eu analisei um desses movimentos de sistematização, né, que ocorreu nos ciclos formativos, no grupo, né, no subgrupo de ensino de ciências. E agora, no mestrado, eu continuo pesquisando sobre esse processo de sistematização que ocorre nos ciclos. Então, eu vou relatar um pouquinho sobre como aconteceu a sistematização nesse ano, então, que eu investiguei no meu TCC, que foram nos anos de 2018 e 2019. Então, no ano de 2018, os ciclos formativos escolheram como instrumento, né, de escrita o relato de experiência, na forma de relato completo, artigo completo, e os melhores relatos, então, seriam publicados na revista Ensignare Scientia, que é a revista RIS, aqui da UFFS, né, da nossa área de ensino de ciência. Então, no ano de 2018, foi proposto aos participantes a escrita desse relato, e no ano de 2019, foi feita, então, a sistematização dessa narrativa, né, escrita, que foi o processo que eu investiguei. Essa sistematização, ela ocorreu em grupos. Então, o nosso grande coletivo, ele foi dividido em salas, e para a divisão dessas salas, a gente enviou para a equipe dos ciclos, né, o nosso título ou a nossa temática do relato de experiência, e a partir das temáticas similares, eles foram organizando os grupos de discussão. E esses grupos foram separados por sala, e essas salas foram enumeradas com cores. Então, a sala que eu sempre vou me reportar é a sala azul, que foi a sala que eu participei tanto como integrante dos ciclos formativos, sistematizando o meu relato de experiência, e também como pesquisadora, posteriormente, analisando, né, esse movimento durante o meu TCC. E a escolha dessas temáticas parecidas foi muito importante. Não só a escolha das temáticas parecidas, como também a divisão em grupos menores, porque isso possibilitou um maior diálogo entre esses grupos. E também foi tomado um cuidado muito grande, assim, eu percebi, na hora da elaboração, né, dos grupos, das salas, para que sempre tivessem, né, professores de formação inicial, professores da escola básica e professores formadores nesse movimento de sistematização dos relatos da experiência. Que isso é muito importante para que ocorra esse processo de aprendizagem mútua e de formação, aonde então o professor formador ele vai estar atuando como um mediador desse processo de sistematização, mas ele também vai estar ali se formando e se constituindo nesse espaço, e eles também sistematizavam as suas experiências. E esse movimento é muito importante porque o professor formador, então, ele vai fazer com que as práticas sejam analisadas à luz das teorias educacionais. Ele sempre vai buscar esse viés, buscar trazer essas teorias para dentro da discussão e do relato, ocorrendo, então, esse processo de formação mútua, né? O professor formador sempre vai estar intencionado durante o diálogo para que a sistematização, de fato, ocorra. E nesse ano de 2019, então, foram 2 encontros de sistematização sobre esses relatos de experiência. Então, durante os encontros, os participantes relatavam a sua prática, sobre o que eles estavam escrevendo,
o que eles pensavam sobre essa atividade que foi desenvolvida, como que ela foi desenvolvida, aquela questão da Alarcão, né? O que, como e para quê, né? Que é muito importante para a gente começar a refletir. Então, é mais ou menos por ali que a gente também começava durante esse processo de sistematização, porque a gente tinha muitos professores de formação inicial novos nos ciclos. Todo ano entram participantes novos também. E por terem vários professores com a mesma temática dentro das salas, isso acabava gerando um processo de espelhamento. O que é esse espelhamento, então? O professor, ele se via no relato do outro, e através desse diálogo sobre as principais dificuldades e dilemas deles, ocorria, então, uma reflexão sobre o significado das escolhas que estavam norteando a prática de cada um desse professor. E esse processo de espelhamento que se desencadeou, ele demonstrou a importância da sistematização como um espaço para os professores em formação inicial, principalmente, se abrirem com relação ao que eles sentem e permitiu que eles fossem vistos pelos demais participantes e se vissem na prática do outro. E assim, juntos, então, eles refletiam para fazer a sua constituição docente. Então, a importância de ter professor formador, professor da escola básica e professor em formação inicial é porque cada um vai ter a sua parcela de responsabilidade, não, mas vai ter a sua parcela, a sua contribuição na formação do outro, e o outro vai ter, né, a contribuição na sua própria formação. Então, o professor em formação inicial, ele está aprendendo. O professor da escola básica, ele traz a realidade, ele traz o cotidiano. O professor formador, ele traz as teorias, ele traz as questões, né, educacionais, que ele está mais imbuído com relação a isso. E aí o professor em formação inicial vai se apegar de tudo isso, ao passo que o professor formador vai voltar para aquela realidade da escola, porque ele precisa ter isso para poder continuar pesquisando, para poder continuar escrevendo sobre o ensino, a importância dessas questões e tudo mais. Então, é por isso que a importância de sempre ter os três no coletivo. E nós verificamos ao longo da pesquisa, então, que esse processo de espelhamento, ele vai favorecer a investigação, formação, ação, que é o carro-chefe dos nossos ciclos formativos, porque justamente por essa questão, né, que eu falei, né, ao passo que o professor está narrando as suas experiências, ele vai encontrar recorrência na fala dos colegas e vai ser possível um segundo momento de reflexão, que é a reflexão coletiva, que é uma reflexão mais elaborada. Porque primeiro a gente começa através de uma reflexão inicial e individual, né, que pode ser então tanto no diário de formação, no caso ali foi nos relatos de experiências, que depois foram então sistematizados. Então ocorre 2 momentos de reflexão. Isso é muito importante. E esse espelhamento acaba servindo então de gatilho para que a reflexão crítica, que é a reflexão que a gente busca e que é importante para o processo de investigação, formação, ação, ocorra de fato no coletivo. E também o processo de diálogo, né, diálogo formativo que se desencadeou durante a sistematização, permitiu essa reflexão coletiva sobre as diferenças que eram encontradas, né, nos relatos, fazendo com que ocorresse um processo de ressignificação da prática desses professores. E que é o que a investigação, formação, ação de caráter crítico, né, ela busca. E essa reflexão desencadeada vai se tornando, então, o que vai mediar a formação inicial e continuada dos participantes do nosso coletivo. Então, as práticas e o conhecimento sistematizado nesse movimento que a gente realiza nos ciclos, ele é colocado em análise inicial nos relatos, né, pelo diálogo com os pares. Eles se encontram e retornam, então, para o relato da experiência de uma forma mais elaborada, que foi o que a gente percebeu que era muito importante, que, de fato, a transformação das concepções ela ocorria. E a sistematização, a gente percebeu que no coletivo ela é muito importante, e porque ela vai também, de certa forma, desencadear essa escrita reflexiva.
que no caso aqui foi através dos relatos de experiência, porque o participante ele precisava, né, iniciar nesse movimento de escrita dele para ter o relato de experiência para depois ele poder sistematizar. Então, de certa forma, a sistematização ali fez com que ocorresse um início de um processo de escrita reflexiva. Então, foi mais ou menos isso o que nós encontramos na pesquisa, né? E eu acredito que a Franciele vai vir a falar agora um pouco sobre esses elementos, pelo que ela me falou, que permeiam, né, a investigação, formação, ação, que é o carro-chefe da nossa formação de professores, e que eu falei ali um pouco que emergiram ao longo desse processo, né, de sistematização. Ok. Então, boa tarde a todos. O meu nome, então, é Franciele, sou professora no ensino fundamental, na disciplina de Ciências, com as séries finais, e sou mestranda no PPGEC. E, em primeiro lugar, falar da importância de compartilhar neste momento, então, nesta tarde, algumas experiências que são e que foram construídas neste espaço de formação, os ciclos formativos em ensino de ciências, do qual eu fiz parte e faço parte desde o ano de 2014, quando eu iniciei a graduação em Química. Então, muito obrigada aos organizadores em concederem este espaço de diálogo. E, para começar a minha fala, a minha intenção é a de trazer o cenário dos ciclos formativos na voz de uma professora em formação, ou seja, então essa professora em formação sou eu, e que eu fiz uma reflexão no diário de formação em um dos encontros proporcionados pela discussão do grupo Ciclos Formativos. Então, esse dizer diz assim: e cá estamos dialogando ser professor em momentos de formação, os quais nos fazem pensar, que nos deixam inquietos e pensantes. Um silêncio que agora se encontra a tremer pelas provocações e discussões que ganham força ao passo que se discutem ações, anseios, medos, entendimentos e as possibilidades que não se cessam. São minutos de turbulência que agitam pensamentos e, a certa altura, já convidam outras vozes a expressar sentimentos, quando todos juntos buscam pela mesma resposta. O que nos torna professor? Então, essa é uma reflexão que eu fiz em meu diário de formação em um dos encontros proporcionados pelos ciclos formativos. E neste momento, a minha fala, ela se coloca sobre dois olhares principais. O primeiro é de uma professora em formação, pois, como coloquei, eu atuo na educação básica, e o segundo olhar é um olhar de uma professora pesquisadora e, ao mesmo tempo, professora em formação, que vai buscar, junto a esse espaço de formação, junto dos ciclos, dialogar mais uma vez os processos de ensinar e de aprender, a nível de pós-graduação no mestrado. Então, no primeiro olhar, como professora da educação básica, atuando desde o ano de 2018, quando eu me formei, em agosto de 2018, eu tenho visto alguns desafios que fazem de mim buscar por este ser mais professora, entre os quais eu busco destacar três. O primeiro deles é uma provocação de que eu ensine de forma diferenciada daquela que eu vivenciei quando fui aluna da educação básica, agora com um olhar para a produção de significados. Um segundo desafio é pensar metodologias que precisam ser diferenciadas, envolventes, e por isso dialogar com outros professores, que nos ciclos isto é possível e acontece, é essencial. E em terceiro lugar, porque com as novas orientações curriculares, a exemplo da própria Base Nacional Comum Curricular, e a inserção da tecnologia, que vem muito mais forte neste momento, né, da pandemia,
tem sido plausível o entendimento de uma reinvenção docente. Então, pensando nesses 3 desafios que coloco, eu faço nos questionarmos a pensar como seria a escola se não fosse esse desafio de ensinar e de aprender de uma forma diferenciada. E por isso, o quão importante é nós estarmos, neste momento, dialogando esses processos de formação que nos instigam a ter este olhar ampliado, com produção de significados, como eu coloco no primeiro desafio, que eu vejo no meu desenvolver docente. E com esse olhar, pensando nesses desafios, as últimas terças-feiras de manhã, elas têm me convidado a dialogar esta minha formação, a refletir a minha própria prática na intenção sempre de um melhor aprender e de um melhor ensinar. É certo dizer que apenas um dia no mês, ele não é suficiente, mas eu posso afirmar que esse um dia, ele potencializa um pensar diferenciado para todos os demais dias do mês. Ou seja, é pela via da investigação, formação, ação, que tem, como a Daniele colocou, a reflexão crítica como carro-chefe. Muitos ciclos, eles são lançados ao horizonte de constituir-se cada vez mais professor. E os trabalhos, como colocado, né, esse meu voltar a pesquisar este campo de formação, os ciclos formativos, ele me possibilitou, pela orientação de um dos idealizadores disso, o professor Dr. Roque, compreender os referenciais que orientam este espaço de formação. E com isso eu vou compreendendo que o modelo da investigação, formação, ação, trabalhado na formação de professores, na formação continuada de professores, é recente no Brasil, mas, ao mesmo tempo, ele tem se consolidado como um mecanismo cada vez mais presente, quando nós buscamos dialogar o ensinar e o aprender. Como colocado já também pela Daniele, os ciclos formativos, ele busca articular, então, formação inicial e continuada, pautada pela racionalidade crítica no olhar de Carrie Keynes, ou seja, que a investigação da própria ação, da própria prática, ela não é nada mais e nada menos que para a transformação, ela é para o desenvolvimento, ela é e se dá, é reflexão no coletivo. Então, dessa forma e com esse pensar, eu fui aos poucos, mas muito aos poucos, compreendendo de uma forma um pouco diferenciada uma expressão que muitos usamos no nosso dia a dia, que é aquela modelo receita para uma aula. Pois na visão do professor Dr. Roque Gillish, se não existe isso, se não existe um modelo, nós não temos planejamento. E a intenção, ela está em reconhecer se esse modelo, se essa receita, ela é bom ou é ruim. E é aí, sim, que nós, como professores, devemos incrementá-la, trocar alguns ingredientes, reverter a ordem, testar, avaliar, refletir, rever, sempre no olhar de olhar para a nossa própria prática. E para isso, daí, reolhar para este modelo. E os meios que têm potencializado este processo de reflexão, como já dialogado pela professora Judite e pela professora Daniele, estão o diário de formação pela escrita narrativa, o diálogo entre pares, a sistematização de experiência, e ao intencionar este processo de reflexão, que ele é e deve ser olhado sobre, na e para a ação, a intenção está também de compreender o processo do desenvolvimento dos ciclos da espiral autorreflexiva, o qual nós somos instigados a desenvolver nesse espaço de formação, seja por meio da escrita ou do diálogo. Então, esse desenvolvimento dos ciclos da espiral autorreflexiva, eles se desenvolvem e são constituídos por meio de um problema, de uma observação, reflexão, planificação e ação. Ou seja, por meio de um problema prático, que é visualizado, né, e visto por meio da observação, vem, então, esse tão
esperado momento, que é o da reflexão, que é o que o ciclos nos instiga a realizar, e depois, então, a planificação, os aspectos metodológicos para se trabalhar com isso, e a ação, que seria o desenvolvimento. Isso na visão da Alarcón, do Contreras, né? Mas, para além do desenvolvimento desse ciclo da espiral autorreflexiva, do problema, da observação, reflexão, planificação e ação, né, como carro-chefe que nós temos aí nos ciclos, a reflexão, está também e se sobressai a possibilidade de outras novas espirais, como a de avaliar e a de modificar. E isso se dá pela ressignificação da prática, que vai indiciar, então, novas espirais autorreflexivas. E uma observação que caberia ser feita é quando isso vai acontecer e em que momento, né? Então, essas etapas, elas poderão ocorrer a cada encontro, a cada ano, em cada professor. Então, depende muito dos objetivos, né, de cada um. O outro aspecto, então, que eu vejo, assim, e que me possibilitou perceber na pesquisa do mestrado e da pós-graduação, é que essas defesas da formação do professor como pesquisador e sua prática, elas já foram defendidas há mais de 30 anos, né? Lá com Steinhaus ainda, em que ele coloca que o professor deveria assumir essa sala de aula como um laboratório de suas investigações. Com esse olhar de que já há mais de 30 anos se dialoga isso, né, eu coloco a questão de que este processo todo, ele instiga em mim, como professora da educação básica, e acredito que outros mais, né, que participam dos ciclos, que é trazer os entendimentos da investigação, formação, ação, da investigação da própria prática, como contribuinte da formação, como professora, no processo de aprender ciências. Ou seja, é investigação, formação, ação no ensino de ciências. A IFAEC, que já foi defendida, então, por Bervian, 2019, em sua tese de doutoramento. Então, eu tenho assumido esse espaço como uma perspectiva e como de fomento, né, de discussões e de possíveis intervenções na sala de aula. Então, esse olhar dos ciclos ao investir na formação de professores para potencializar processos de melhor ensinar e de aprender em sala de aula, nas escolas, para modificar contextos. E é por isso que eu, como professora da educação básica e participantes dos ciclos, eu assumo esse espaço de formação como um caminho de ida, mas também de volta, de fazer diferente na sala de aula, mas de também trazer este fazer diferente para a discussão junto dos pares, né, nos momentos de diálogo que os ciclos nos instigam. E agora, então, o segundo olhar sobre a pesquisa que venho fazendo na minha dissertação de mestrado, que estou concluindo agora neste semestre, a intenção e colocação da professora Judite no início, ao reportar-se a essa minha busca do ser mais professora, é como eu sempre saliento, atravessada por essa intenção do aprender e do ensinar sempre mais e melhor. Então, essa intenção, ela não se iniciou agora na pós-graduação, ela já vem lá desde o ano de 2014, quando no início da graduação, ao participar dos programas de iniciação à docência e do programa de educação tutorial, nós fomos, assim, levados, né, orientados a participar deste espaço de formação. Então, ao voltar e ao compreender que isso foi muito importante na minha formação inicial, eu volto com o olhar agora para os ciclos formativos de professora, como de pesquisa, ao investigar as ações e compreensões dos professores formadores, ao ver que eles também, neste espaço de formação, necessitam dialogar, né, as suas compreensões, anseios, medos e ousadias, e discutir isso para que a formação inicial também seja fortalecida, pois
missão principal dos professores formadores está a de formar novos professores que amanhã estarão atuando nas escolas da educação básica. Então, hoje, imbuída da compreensão de que a constituição docente ela é contínua e entrelaçada ao processo da construção da identidade docente, tanto destacada por Nova, eu compreendo esse processo de constituir esse docente como uma compreensão do espaço de ser e estar na profissão. E além de participar dos ciclos, então, como professora em formação, eu encontro nesse espaço a possibilidade de dialogar, como um convite a dialogar mais uma vez a formação de professores. Então, na dissertação do mestrado, a minha busca está em compreender o papel desta formação continuada na visão dos professores formadores e também os elementos que constituem este processo de formação continuada. Quanto ao papel dos ciclos, eu vou destacar alguns pontos que se recorreram ao longo da construção dos resultados da pesquisa. Então, quanto ao papel, está, em um primeiro momento, o da reflexão acerca da prática do ser professor, que é neste espaço que os professores encontram um momento de refletir sobre as suas práticas. No segundo, está o contexto de atuação dos professores no diálogo com a educação básica, licenciando e também os professores formadores. Ou seja, é um espaço de diálogo com outros níveis, né? Com os níveis da tríade de interação já mencionada no início. Também é um espaço de compreender, de observar e de intervir e pensar em transformações nas metodologias didáticas, ou seja, ter o olhar sobre outras metodologias com significado, metodologias diferenciadas, por meio das trocas de experiências e também de sistematização. É um papel também do processo de formação continuada a sensibilização com as questões formativas, ao pensar que a formação docente ela é de extrema importância na atuação do professor, ao contemplar, então, maneiras de ser e estar na profissão. Então, essa sensibilização de participar dessas formações. E ainda, possibilidade de sustentação teórica e pedagógica no diálogo com referenciais teóricos, uma vez que a reflexão é também teórica, mas, sobretudo, prática, como já nos dizia Carrie Keynes. Então, a sustentação teórica para compreendermos as nossas práticas. E ainda que o processo, né, como mais um dos papéis, está que esse processo de formação ele é potencializado pela presença do coletivo de ensino de ciências, em que todos são considerados naquele espaço como professores em formação. Nenhum é mais e nenhum é menos, todos no mesmo nível, professores em formação. E, ao final, falar da relação, então, entre esses programas de formação continuada e da produção de identidades docentes, trazer os elementos que constituem, que favorecem esse processo de reflexão acerca da própria prática. E que na pesquisa da dissertação, eu considerei as falas dos professores sobre as compreensões, medos e ousadias como pérolas docentes e que, à medida do diálogo, eu fui construindo, então, um ornamento. E essas pérolas, ao serem compartilhados pelos próprios professores, vão caminhar, então, na construção desse ornamento que é carregado de ideias e de saberes postos e abertos em e para a discussão, para pensarmos mais uma vez os processos de ensinar e de aprender. Então, entre os elementos a serem considerados e que já foram também dialogados por Persson e Gillish em outro trabalho, destacaram-se 3: o diálogo formativo, a sistematização de experiências e as narrativas reflexivas. No diálogo formativo está a ideia do compartilhamento de saberes junto aos pares e também em outros níveis de formação, a interação com os referenciais da área
e é nesse diálogo, né, que se potencializa, que se desencadeia a interação entre os sujeitos, e a partir deles sim vão surgindo questões que suscitam a reflexão formativa. Na sistematização de experiências, como já destacado pela Daniele, está o sistematizar das experiências e trazer de que esse processo de sistematização, ele inicia-se a partir de uma escrita que já é experiência, né? Que daquela vivência já foi sistematizada e é uma experiência. Mas trazer também de que mesmo os professores tendo dificuldade de trabalhar com esta escrita reflexiva, pela sistematização, os encontros eles também desenvolvem e conseguem, em meio aos diálogos estabelecidos, ver a sua própria prática pelo olhar de outros professores. E as narrativas reflexivas, elas se colocam como uma dificuldade pelos professores. E o quão importante é o desenvolver dessas narrativas reflexivas, porque elas permitem o acompanhamento dos processos de evolução do desenvolvimento docente, e considerando, né, que quando o professor ele escreve, ele vai retomando o diálogo formativo do grupo, né, para si se apropriando desse processo de formação. Ele vai investigando a sua própria ação. E essa escrita, ela garante o processo de reflexão seja guiada e mediada, né, pelas discussões que se potencializam no nosso grupo. Então, como um finalizar de minha fala, direcionada, né, à minha participação nos ciclos formativos, é de dizer sobre essa necessidade que temos de discutir a nossa própria formação. E isso é central na docência, uma vez que esses processos eles não devem ser entendidos como cursos de atualização ou de técnicas, né, que se busquem processos de formação continuada, mas que, ao contrário, eles devem ser tomados, como já dizia o Ibernon, como um meio de reflexividade crítica e de reconstrução das concepções e de identidades docentes. E do diálogo com a proposta da dissertação, eu também enxergo alguns desafios, né, e que eu volto isso para o nosso próprio ciclos e qualquer outro campo, né, que trabalha com a formação de professores, que está o desenvolver desta escrita reflexiva, o espaço-tempo de discussão, né, dos professores da educação básica também terem esse tempo para participar, que carece, então, de burocracias, de liberação e de espaço, e também as propostas de atividades para mantermos o grupo, e aqui eu coloco próprios ciclos formativos. Que temáticas trabalhar para que convidem o pessoal, né? Então, trazer, como já colocado pela Daniele, pela professora Judite, que as temáticas precisam estar voltadas para aquilo que a docência encontra necessidade de buscar. E isso tem sido trabalhado agora, né, com as tecnologias de inserção em sala de aula e os desafios docentes agora em tempos de pandemia. Por hora, então, era isso, e nos colocamos para o diálogo. Ok, muito obrigada mais uma vez, professora Daniele, professora Franciele. Foi muito bom e gratificante ouvir vocês, ouvir mais uma vez, e perceber o quanto as marcas formativas estão e são constitutivas da prática de vocês, né? Da prática enquanto professores, enquanto pesquisadoras. Então, isso é muito gratificante quando se trabalha num contexto colaborativo, coletivo, de formação continuada. E nesse contexto colaborativo, eu dei uma olhadinha nos comentários do Facebook e eu vi quantos nomes de referenciais teóricos foram relembrados no decorrer do nosso diálogo. Tantos não foram citados, né? Mas essa fala, essa compreensão do que nós acreditamos, da importância da reflexão, da importância da escrita,
da importância da pesquisa da própria prática, de todo esse movimento de investigação, formação, ação, né? Que nós tanto preconizamos e defendemos nesse contexto formativo que é os ciclos formativos. Eles decorrem e vêm da nossa trajetória formativa também, né? Enquanto professores, formadores, enquanto licenciandos e enquanto professores de educação básica. Então, muito importante ver esse diálogo e esse relembrar de nomes tão especiais, de referenciais teóricos, que são constitutivos da nossa prática e do que nós acreditamos. Então, de modo especial, agradeço aqui a presença do professor Roque, que nos acompanhou, a presença da professora Maria do Carmo, né? Além da professora Aline, que eu já citei no início. Então, eu peço agora que as gurias, já que estamos já no tempo, né, façam uma despedida, né, do que querem deixar de mensagem final, e com isso nós terminamos o nosso diálogo aqui, formativo. Muito obrigada mais uma vez a todos que estavam conosco, e que esse seja o início de muitos outros diálogos e interações entre o FFS e o Grupo Cirandar. Daniele ou Fran? Então, gostaria de agradecer mais uma vez o espaço que foi cedido, então, para a gente dialogar sobre a formação continuada, que é muito importante, apresentando principalmente a forma como o nosso coletivo de formação de professores trabalha aqui na UFFS com a formação continuada. Agradecer por esse diálogo engrandecedor, é muito bom ouvir a Judite falar e a Franciele, mesmo que a gente esteja sempre juntas, conversando. Agradecer, então, pelo Grupo Cirandar, e é isso. Para mim também é um momento assim muito grandioso em estar aqui e trazer para outras pessoas o compartilhar de algumas experiências que são construídas e produzidas, então, no espaço de discussão, ciclos formativos e ensino de ciências. Agradeço pela parceria da professora Judite, minha professora formadora, e da Daniele, né, minha companheira de pesquisa, da qual nós dialogamos com o mesmo referencial, defendendo a investigação, formação, ação como um modelo de formação, e trazer mais uma vez de que esses processos de formação continuada, eles precisam nos colocar a pensar a nossa própria docência, o nosso ser e o nosso estar na profissão. O diálogo pelo qual deve nos colocar a pensar e nos tornarmos ser cada vez mais professores. E os desafios que se estabelecem nesse meio, eles são desafios que potencializam novos ciclos de discussão. E como eu li em um dos comentários, né, sobre a necessidade de ousadia. Ousar é preciso, né? E que essa ousadia, né, seja compartilhada no coletivo de diálogo, né, na troca de experiências, de saberes, de fazeres entre os professores. Então, finalizar com a frase: ousar é preciso, tá? Para que nos tornemos cada vez mais professores. Muito obrigada. Isso, então está aqui, né, o comentário que a Fran mencionou, da Débora Amaral, que indica, né, que ficou aqui ao ouvir, então, ela ficou pensando quanto a formação caminha junto com a ousadia. Ousadia em construir caminhos e possibilidades formativas, uma vez que não há uma forma, mas muitas formas, para pensar e fazer escola, fazer educação, com uma certeza, que é no coletivo com ela que ela acontece. Sim, também compreendemos isso, né? A importância do coletivo, dessas redes de formação, desses encontros, desses reencontros, dessa partilha, desse compartilhamento de práticas. E sim, a nossa defesa sempre é que tudo seja mediado e organizado por meio de uma escrita reflexiva, por meio do registro, né? Então, esperamos ter deixado algumas marcas do que nós acreditamos, da formação que nós estamos vivenciando, e por outros,
e muitos reencontros. Um abraço, fiquem bem, se cuidem e até mais.